Abram de volta o texto na carta a Filemon e voltemos ao texto que lemos hoje. Vão até o verso 4, por favor. Vejam se conseguem ler. Todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Vamos melhorar, gente? Vamos embora. Última vez, vamos embora. Muito bem. Por quê? Porque muitas pessoas só acreditam que Deus os ama ou que Deus está com eles quando tudo lhes vai bem aos seus próprios olhos. Há pessoas que só conseguem acreditar que Deus está com eles ou com elas quando tudo vai bem aos seus próprios olhos. Apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, esta carta, estava preso, mas ele próprio considerava a si mesmo como um embaixador de Deus em cadeias. Ele tinha sido preso injustamente. E o crime de que foi acusado era de pregar o Evangelho. O crime dele consistiu na pregação do Evangelho. E por isso, ele foi preso. Alguém poderia perguntar, de forma legítima, como é que um Deus que ama e que é todo-poderoso, que pode agir sobrenaturalmente em qualquer circunstância, como é que este Deus permite que um servo seu seja preso porque fala do Evangelho? É uma pergunta interessante. Ocorre que Deus enxerga as coisas de um prisma, de um ponto mais elevado que o nosso e vê o todo, enquanto nós estamos limitados a ver fagulhas da nossa história. O certo é que Deus nos conduz nos caminhos que nos parecem incertos, pelas dificuldades da vida, nos momentos de maior escuridão, e nos leva à vitória completa. Paulo testemunha que a sua vida como ministro de Deus era uma vida de soldado, de guerreiro, de batalhador. Tanto que, ao final da sua história, ele escreve: combati o bom combate. Eu fui um lutador, um guerreiro. Eu me posicionei na linha de frente das batalhas. Eu combati o bom combate. Eu guardei a minha fé. Eu mantive
a serenidade, a tranquilidade, o equilíbrio da minha fé. Eu não mudei o meu pensamento. E eu, por causa disso, concluí, terminei, levei a cabo, levei ao fim a minha carreira. Paulo não se sentia triste, amargurado ou angustiado pelo fato de estar preso. Porque, como disse há pouco, ele se considerava um embaixador de Deus. Aquilo para ele era uma oportunidade de falar a pessoas a quem ele não teria acesso caso não estivesse lá com eles. E o amor de Deus que estava no coração dele o fez que ele continuasse fazendo o que sempre fez do lado de fora, quando estava lá naquelas cadeias. Muitas pessoas pensam que Deus não os ama mais, porque permitiu de alguma forma que alguma coisa injusta viesse sobre eles. Ocorre que Deus nunca abandona os seus, até mesmo quando as coisas nos parecem muito complicadas. Veja, Paulo estava na cadeia e Jesus já tinha dito para ele que ele iria lá testemunhar do seu nome naquela região. E Deus tinha um propósito. E às vezes, só às vezes, Deus acha melhor não contar para a gente certas coisas que nos acontecerão, porque isso poderia nos causar um espanto. Por exemplo, se Davi soubesse a dor de cabeça que ia dar para ele o ter matado Golias, é possível que Davi tivesse pensado melhor se era bom mesmo ter feito aquela luta. Porque até a morte de Golias ele tinha paz na alma. Depois que matou Golias, a vida dele virou de ponta cabeça. Aí alguém diz, mas ele não virou rei? Pois é, virou. Mas só sabe o que ele passou para chegar lá. Sabe o que é o sogro pegar uma lança e jogar nele para matar? Sabe o que é o sogro botar a polícia atrás dele para pegar, para matar, para destruir? Sabe o que é o sogro mandar alguém na casa dele para pegar ele dormindo na cama e matar ele lá na cama? E quando alguém ainda diz assim, não, ele está doente, aí o rei diz, não, traz ele doente mesmo, que eu vou matar ele doente mesmo. Se Davi soubesse tudo que ia acontecer depois de matar Golias, ele tivesse talvez pensado, será que é uma boa ideia matar esse infeliz aí? Então veja, Deus vê o todo, e tem caminhos que para nós nos parecem muito difíceis, mas Deus nunca vai deixar a gente. Levanta a mão aí e diga, Deus nunca vai me deixar. Diga, eu confio inteiramente no amor de Deus. É por isso que Jesus disse, guarda bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda bem o que você tem, para que ninguém tome de você aquilo que Deus já deu para você. O meu assunto de hoje não é Paulo. Paulo é boa gente, mas não quero falar dele hoje. Quero falar de um outro cidadão chamado Onésimo. Onésimo era um sujeito
que tinha tudo para ser infeliz. Ao tempo que ele viveu, ele era um escravo, um servo, uma pessoa que trabalhava a troco de comida. E se não trabalhasse direito, apanhava. Era cultura. Infelizmente, o nosso país viveu essa miséria por muito tempo. Mas veja, o Evangelho é transformador, dá vida nova, modifica o caráter, transforma pessoas. Onésimo se aborreceu com alguma coisa, roubou o patrão e fugiu. Se aborreceu, roubou o patrão e fugiu. Foi parar lá na capital do império, em Roma, partindo de uma parte que hoje a gente conhece como Grécia. Chegando lá, de alguma forma, por algum motivo, por alguma razão, foi preso. E para a sorte dele, foi parar na mesma cadeia que o Paulo. Como disse, Paulo se considerava um embaixador de Deus. E assim falou de Jesus para Onésimo. Pregou a ele o Evangelho. E o Evangelho se preocupa com a transformação das pessoas. Não só de uma circunstância vivida, mas do seu caráter, da sua personalidade, da sua história, da sua vida. O Evangelho devolve ao ser humano o caráter de Deus, que lhe foi tirado desde o jardim do Éden, quando os primeiros pais pecaram. O Evangelho dá nova perspectiva de vida, de história, de futuro para as pessoas. Às vezes, porque estamos num ambiente complicado, ruim ou triste, as lágrimas que são legítimas, sinceras e honestas, podem ofuscar a visão de que Deus está presente ali, naquele momento difícil, naquele momento de dor, naquele momento de pensamentos os mais diversos. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus acha que eu estou bem neste ambiente tão ruim? Porém, os propósitos e os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, mais altos que os nossos. Onésimo, que havia fugido, tinha sobre si a acusação de ter lesado o patrimônio do patrão. Então, o Evangelho vai ao cerne das questões mais íntimas para libertar a pessoa. Paulo pregou o Evangelho, ensinou, instruiu, doutrinou, orientou, ajudou, serviu de exemplo, fortaleceu a fé de Onésimo, e quando percebeu que ele já estava pronto, Paulo decide levá-lo ou mandá-lo de volta para o patrão. Escreve uma carta, que é esse texto que acabamos de ler, a carta a Filemão.
Paulo descobriu que o Onésimo era da casa do Filemão. Quem era o Filemão? Filemão era um sujeito para quem Paulo já tinha pregado, e que tinha conhecido o Evangelho, e que tinha sido salvo por Jesus, e que quando foi salvo por Jesus, acabou, por amor a Jesus, abrindo a casa dele para a fundação da igreja de Colossos, ou dos Colossenses. Era na casa dele. E Paulo conhecia aquele homem, e na sua carta ele diz assim: olha, eu tenho uma confiança muito grande de te dar uma ordem, mas ao invés de te dar uma ordem, eu vou te pedir, está no verso 9, eu vou te pedir, como um prisioneiro de Jesus, por um filho que eu gerei aqui na minha prisão. Você conhece ele, o nome dele é Onésimo. Em outro tempo, em outro momento, em outra circunstância da vida, esse Onésimo era um inútil, servia para nada, era uma pessoa complicada, ruim, mas ele conheceu Jesus, e quem conhece Jesus tem a sua vida modificada. O que era inútil deixa de ser inútil. E olha o que Paulo diz: em outro tempo ele era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. E eu estou pedindo que você torne a recebê-lo aí, mas agora não o receba mais como um servo, agora eu quero que você o receba como irmão, porque ele encontrou Jesus do mesmo jeito que você encontrou Jesus. O Evangelho modifica o caráter, e faz que a pessoa que um dia andou no caminho do pecado, reconheça os seus malfeitos, se arrependa, e procure arrumar o rumo da sua história e da sua jornada. Onésimo era um homem frágil, machucado pela vida. É muito simples apontar o dedo para A, B ou C, mas se você procurasse descobrir a construção daqueles problemas, talvez você tivesse uma visão diferente. Porém, quando o Evangelho de Jesus chega, as coisas mudam. Jesus transforma o mais vil pecador num homem de bem, trabalhador, abençoado e abençoador. Levanta a mão aí e diga: Jesus veio salvar os onésimos da vida. Onésimos que um dia tiveram problemas, onésimos que um dia tiveram dificuldades, onésimos que um dia fizeram o que não deviam ter feito, onésimos que carregam o peso do pecado em seus lombos, onésimos que às vezes vão parar numa situação muito ruim, muito delicada, muito complicada, mas que ao encontrarem Jesus, levantam a cabeça, porque sabem que todos os seus pecados foram perdoados em Jesus Cristo, para a glória de Deus. Levanta a mão bem alto e diga: eu sou livre. Bem forte, diga: o sangue de Jesus me libertou. Diga: eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo do medo, eu não sou escravo do passado, eu não sou escravo da história, eu sou livre porque Jesus me libertou. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ocorre que
Antes de encontrar-se com Jesus, Onésimo era uma pessoa perdida. E uma pessoa perdida é diferente de uma pessoa enganada. Alguém que um dia esteve perdido, mas por alguma razão encontrou Jesus, sabe que o estar perdido é tão ruim que bagunça a sua cabeça acerca de todas as coisas da sua história. Há pessoas perdidas no pecado, perdidas na frieza, perdidas em tantas coisas ruins. E Jesus veio buscar e veio salvar o que estava perdido. Alguém confunde salvar com guardar. Por exemplo, apenas a título de exemplo, lá no Egito, quando os hebreus estavam procurando um meio de escapar, de sair da escravidão de 400 anos, Deus enviou um libertador chamado Moisés. E então vieram as pragas. As pragas atingiram todo o Egito. Mas a casa de Israel, a casa dos hebreus, foi guardada. Então eles foram guardados no meio de uma situação complicada que ainda persistia. Quando Deus guarda, Deus demonstra o seu grande poder. Mas quando Deus salva, além de mostrar o seu grande poder, Deus mostra também o seu grande amor. Quando Deus guarda, revela um propósito de preservação. Mas quando Deus salva, revela um propósito de relacionamento que seguirá para toda a eternidade. Agora vejam, quando Jacó estava no caminho e fez a oração, Deus guardou Jacó. Foi o pedido dele: se o Senhor me guardar na minha viagem, me trazer de volta, etc. Deus o guardou. Deus o guardou na jornada, Deus o guardou naquele caminho. Mas quando Deus tinha o propósito de salvar Jacó, foi diferente. Jacó quis ser abençoado e Deus o abençoou. Jacó quis ser cuidado e Deus cuidou. Mas no momento que Deus decidiu por salvá-lo, Deus precisou mudá-lo. Mudar o que estava dentro dele. E começou isto com uma conversa. Me diga quem você é. Você precisa dizer para mim quem você é. Não, mas eu sou o Jacó. Então, não é você que andou enganando seu pai? Não é você que andou fazendo o que não devia lá para tomar o lugar do seu irmão? Não é você? Então, agora você precisa mudar, porque a salvação transforma a pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o que mentia, não mente mais. O que furtava, não furta mais. O que se prostituía, não se prostitui mais. O que andava no pecado, não anda mais assim. A palavra de Deus entrou no coração, e quando o evangelho chega, a transformação é evidente. Ocorre que
a transformação é vista mais por quem está fora do que a própria pessoa. Porque no momento que a pessoa diz, eu sou transformado, mas se pega nos travesseiros da sua vida a se lamentar, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, a sua alma vai se magoando cada vez mais. Mas na medida que o Evangelho vai transformando a vida, aqueles que convivem ao lado vai dizendo, olha, ele está um pouco melhor, olha, ele está melhorando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quando Deus percebeu que era o momento de salvar a Jacó, naquela briga que teve lá, Deus machucou o pé dele, a perna dele, e ele entendeu que não deveria sair daquele lugar antes da bênção do Senhor. Então Deus disse para ele, agora a gente vai trocar o seu nome, você vai deixar de ser o usurpador, o que quer levar vantagem o tempo todo, e agora você vai se tornar um príncipe de Deus. Virou Israel. Deus mudou a essência dele, Deus mudou o jeito de ser, de andar, de falar, de enxergar as coisas. O mistério da iniquidade iniciado lá no jardim do Éden, quando Adão pecou, fez que o homem se tornasse muito complicado, porque era natural para o ser humano fazer o bem. Era assim como é respirar para a gente, o fazer o bem era o natural, porque tinha o caráter de Deus. Obedecer a Deus era simples, era normal, era fácil. Mas quando a serpente veio e arrumou aquela confusão toda, Adão precisou de um esforço para desobedecer a Deus, porque desobedecer a Deus naquele momento era ser contra a natureza dele. Mas no momento que ele desobedeceu, houve um mistério que a Bíblia chama de mistério da iniquidade. E neste momento do mistério da iniquidade, aquilo que era fácil para Adão, que era fazer o bem e obedecer a Deus, se tornou muito difícil. E agora o fácil era fazer o mal, e desobedecer a Deus ficou comum. Então toda a geração humana caiu por causa da desobediência. Por isso precisou vir um homem para representar todos os homens. E na maior das lutas espirituais, das guerras espirituais, precisou vencer. E a batalha espiritual de verdade é a batalha da obediência. Agora é a guerra pela obediência. Aquele que vence é o que alcança o privilégio de obedecer. Achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Achado na forma de homem, humilhou-se até a forma de servo, e encontrado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. É a grande batalha espiritual
da obediência. Portanto, hoje, o que é natural para o homem é fazer o mal. E desobedecer a Deus é fácil. E o Evangelho nos chama ao arrependimento. Do quê? Dos pecados, do mau jeito de viver, da forma iníqua de andar, da facilidade de desobedecer a Deus. A serpente disse: desobedece a Deus que você vai ser igual a Deus. E ao desobedecer a Deus, querendo ser igual a Deus, a serpente diz: agora é você que sabe o que é certo e errado. Agora não é mais Deus quem diz o que é certo e o que é errado. Agora é você que diz o que é certo e errado. E o mundo virou de ponta cabeça. No último ano, nos últimos 12 meses, no mundo todo, tivemos 56,7 milhões de abortos. Vocês sabem o que é isso? 56,7 milhões de abortos. Sabe o que é isso? Um quarto da população do Brasil. 57 milhões de abortos no mundo todo. E nós chamamos isso de direito. Meu corpo, minhas regras. Eu mando, eu que sei o que é certo e o que é errado. E o pecado vai ganhando força. E a gente vai bagunçando a vida. E é natural a desobediência. E o homem trair a mulher, e arrumar outra mulher, e a mulher arrumar outro marido. Isso vira a coisa mais natural do mundo. É o mistério da iniquidade operando neste mundo. Mas o Evangelho grita: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Se arrependa do erro, se arrependa do pecado, se arrependa do caminho mau. Volte-se para Deus, porque Ele é cheio de misericórdia. Ele perdoa o pecador, Ele limpa o homem que precisa da sua graça. Então, Onésimo alcançou este privilégio de ouvir o Evangelho e creu no Evangelho. E agora Paulo devolve para dizer: se este homem era inútil, o Evangelho chegou, e onde o Evangelho chegou, não há mais inúteis. Onde o Evangelho chega, não há mais inúteis. Onde o Evangelho chega, a bênção de Deus chega com ele. A glória de Deus se instala. Vocês se lembram do Salmo 1? O Salmo 1 diz: é feliz, é bem-aventurado, é bem-sucedido o homem que ama a Deus de tal forma que ele não para ficar ouvindo gente que não tem o que ensinar, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Ele tem o prazer dele na lei de Deus, e na lei de Deus ele fica o tempo todo pensando, ele arruma o caminho dele pela palavra de Deus. Esta pessoa vai ser como uma árvore plantada na beirada de um rio. Esta árvore que está plantada na beirada do rio, fica sempre bonita, sempre viçosa. A folha está lá, a folha não cai. Chega a hora do fruto, tem fruto na estação própria. E aí quando ela diz que tem fruto na estação própria, ele botou lá. Olha a última frase de todas. Lê bem forte. Você dá conta de ler de novo? Estenda a mãozinha assim bonitinha, olha para a sua mãozinha, faz assim com o dedinho, ó, que coisa linda. Lê de novo. É isso aí que Deus tem para você.
Entenderam bem? Não importa qual ofício, onde você pôr a mão, amando a Jesus, a sua palavra, dirigindo os rumos da tua história pela palavra do Senhor, tudo quanto você fizer vai prosperar, além de você continuar sendo sempre bonito e frutífero. Olha para o vizinho de quem entendeu tudo, irmão. Veja, obedecer a Deus é o desafio. E aí você vai dizer, pastor, isso é fácil? Não, porque a natureza do homem foi modificada. A natureza do homem agora é contrária àquela primeira natureza perfeita do homem. Na natureza perfeita com que foi criado, o obedecer a Deus era o comum, como respirar. Agora, depois do primeiro pecado, o natural é a gente achar que é dono do nariz. E quando Deus diz alguma coisa, a gente diz, isso aí é um velhinho caduco. Como é que uma palavra que tem tantos anos pode dirigir a minha vida hoje? Será que esta palavra tem o mesmo efeito que tinha naquele tempo? É simples. Abra o jornal de hoje, você vai ver que tem famílias destruídas, porque um pai matou o filho, porque um filho matou o pai, porque o irmão matou o outro irmão, porque alguém está brigando por herança, porque alguém está arrumando confusão por causa do dinheiro que ficou do pai, que nem morreu ainda. A natureza do ser humano é a mesma do pecado. Portanto, a Bíblia que serviu para aquele povo do pecado é a mesma Bíblia que serve para você hoje. Porque a essência do homem é a essência do pecado. E o que fazer? Só tem um jeito. Tem que nascer outra vez. Nicodemos foi conversar com Jesus de noite. E disse, o que eu posso fazer? Me ajuda. Me dá uma luz, me dá um caminho. Como é que eu faço? Jesus olhou para ele e disse, rapaz, você tem que nascer outra vez. Tem que nascer de novo. Porque do jeito que você vem nessa descendência do seu pecado, essa natureza está dentro de você, você tem que nascer de novo. Apóstolo Paulo escreveu que quando nós entregamos a vida a Jesus, nós somos crucificados com Ele. A gente coloca naquela cruz de Jesus a nossa natureza velha, o nosso jeito de ser, que era comandado pelo pecado, pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência, como está escrito. Quando a gente morre com Cristo, apóstolo Paulo diz, nós somos sepultados com Ele pelo batismo. Quando a gente é sepultado com Ele pelo batismo, nasce uma nova pessoa. Sem problemas, pastor? Não, vai ter problema. O pecado vai continuar tentando? Vai. Você vai continuar tendo as tentações? Vai. Só que agora você não luta com as tuas forças. Agora o Espírito Santo está ajudando você. Quando Jesus chamou a Pedro, teve aquela pesca maravilhosa, teve movimentos extraordinários, cura na família, um peixe que tem dinheiro na boca para pagar imposto, tem um monte de coisa. Mas quando Jesus salvou a Pedro, ele precisou que Pedro entendesse o amor de Deus. Percebam que o mesmo Deus que guarda
é o mesmo Deus que salva. E a perspectiva do guardar, às vezes ofusca a perspectiva do salvar. Há pessoas que nunca encontrariam Jesus, senão numa circunstância adversa, como o caso de Onésimo. Mas na sua tristeza, encontrou Jesus, e encontrou o amor de Deus. E o amor de Deus transformou a vida daquele moço. Deus deseja ser mais do que o seu livramento. Deus deseja ser mais do que o seu provedor. Ele o é. Deus deseja ser mais do que o seu escape. Deus deseja ser mais do que a sua cura. Ele continua sendo tudo isto, mas Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o teu irmão. Ele disse: eu não os chamo mais de servos, agora eu chamo vocês de amigo, porque amigo sabe o que pensa o seu outro amigo. Passados os tempos, agora ele já morreu, ele vem conversar com a turma e diz: agora eu quero que vocês me chamem de irmãos. Servo, amigo, irmão. Por isso ele nos ensinou a falar com o pai dele, dizendo: Pai nosso que está no céu. O Pai de Jesus é o nosso Pai. Ele modificou a nossa história, porque Ele transformou a nossa vida. Alguém diria: pastor, mas são tantos pecados que eu já cometi, será que ainda tem jeito? Sim. Jesus Cristo veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Não há vale tão profundo, não há buraco tão nojento no qual alguém tenha entrado, que a mão poderosa de Jesus não seja capaz de alcançar, resgatar e salvar completamente. Jesus é o Deus da minha salvação. Jesus é o Deus da tua salvação. Isso implica em correção de rumos, para que haja um relacionamento saudável com Ele. Por isso Ele diz: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É de outra forma dizer: procure corrigir os rumos da sua história. Procure fazer as coisas na perspectiva de Deus, para que Ele te ajude a seguir até o fim. Jesus é o Cordeiro que morreu para livrar você da morte. Jesus é o leão que ressuscitou para a justificação e para te tirar do rumo do inferno. Isso implica dizer que Ele guarda do perigo, mas Ele salva para toda a eternidade. Lá na Páscoa do Egito, Ele é o Cordeiro que foi oferecido para o livramento, mas na ressurreição, Ele é o leão que diz: venham comigo, porque eu tenho garantido um lugar para vocês na casa do meu Pai. Portanto, olhem para a sua vida e procurem ter o seu prazer na lei de Deus, e dirija os rumos da sua história pela palavra do Senhor. Não seja rebelde a ela, e Deus vai conduzir você. Se você puder, volte lá, Salmo número 1, verso número 3. Vamos começar no verso 1 e eu termino, vai. Verso 1. Bem-aventurado, quando você lê isso na sua Bíblia, bem-aventurado, coloca aí na sua cabeça: bem-sucedido, bem-sucedido, ou feliz. Entenderam bem?
Diga lá, bem-aventurado, bem-sucedido ou feliz é a pessoa que não anda mais no conselho das pessoas ímpias. Bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é a pessoa que não se detém, que não estaciona, que não para no caminho dos pecadores. Diga, bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é a pessoa que não se assenta na roda de gente que zomba de Deus. Verso 2. Diga, bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é a pessoa que tem o seu prazer na lei de Deus. Diga, bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é a pessoa que medita na lei de Deus, na palavra de Deus, dia e noite, norteia, dirige, direciona os seus passos pela palavra de Deus. Diga, esta pessoa, bem-sucedida, bem-aventurada ou feliz, será como uma árvore. Olha para o vizinho aí, diga, muito prazer, árvore. Será como uma árvore, mas não é qualquer árvore, é uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. Esta árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, ela tem características tão maravilhosas e marcantes. Então diga, bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é a pessoa que norteia a sua vida pela palavra de Deus. Esta pessoa vai dar o fruto na estação própria. Olha para o vizinho e diga, tenha paciência, tem fruto chegando, tem brotos que já estão por aí. Diga de novo, bem-aventurado, feliz, bem-sucedida é a pessoa que dirige os seus passos pela palavra de Deus. Esta pessoa será sempre bonita. Diga, sempre bonita. Imagina uma árvore com folhas bonitas. Diga, bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é a pessoa que dirige os seus passos, sua vida, pela palavra de Deus. Estende a mãozinha assim, ó. Assim, ó. Diga, esta pessoa vai ser próspera. É isso aí. Veja o verso 4. O contrário, a oposição disso tudo, é gente que é teimosa, e que continua andando no conselho do ímpio, e que continua sentando na roda do pecador, e que continua se detendo no caminho de quem não serve. Esta pessoa é como uma moinha que o vento espalha. Por quê? Veja o verso 5. Os ímpios não vão subsistir no juízo. Os pecadores não ficam na congregação dos justos. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, ou o caminho dos justos, mas Ele também conhece o caminho dos ímpios, e o caminho dos ímpios vai perecer. Então veja, o que Deus tem para você
e que é a proposta do Evangelho, é que você se renda a Jesus, porque Ele perdoa todos os teus pecados, transforma a tua vida e te conduz a uma vida muito melhor do que você jamais sonhou. Amém? É a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Pastor Silas, ora a Deus. Fiquem em pés, vamos orar. Cadê a turma? Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, não, eu tenho um pai. Olha bem para o vizinho e diga: eu tenho um pai. Não, bota um sorriso nesse rosto lindo aí que você tem. Diga: eu tenho um pai. Bem forte, vamos embora. Deus é o meu pai. Vamos embora, gente. Ora, pastor Silas. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por esse ensinamento que tem tocado em nossos corações. Te rendemos graças, pois sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor tem cuidado da gente. Meu Deus, te agradeço por tudo que tens feito. Nos dê, Senhor Jesus, uma semana abençoada e próspera, pois somos seus filhos que te ama muito. E aqui, Jesus, te rendemos graça com coração alegre, para te servir cada vez mais. E assim, Jesus, eu te agradeço. Obrigado, pois sabemos que temos um Pai que cuida de nós. Assim eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Me conheces bem. Se você quiser, declara com alegria isto: tua fé e tua confiança em Deus. Cante para Ele. Que o céu ouça a tua voz agora. Nada substitui a tua voz. Nada substitui a tua voz. Cante com alegria. Vamos embora. O amor de Deus nos fez viver de novo. O amor de Deus nos fez ser livres. O amor de Deus nos tornou filhos dele. Cante com fé. Eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Cante, vambora. Com alegria na alma. Não há nada oculto diante dos olhos do Senhor. Não há nada oculto ou escondido. E mesmo assim, Deus ama você. Eu quero que você saiba que Deus te ama. Deus ama você.
amor de Deus é maravilhoso. Abre o teu coração e a tua alma e diga para Ele como um filho. A tua relação com Deus não é de negócios, não é de toma para que o Senhor me dê. Não é a relação de alguém que precisa fazer um montão de coisas para ser amado. É a relação de um filho que tem confiança de falar com o seu pai. Se você puder, cante. Você tem um pai. Declara isso diante do Senhor e com fé, abrindo a tua alma, com confiança plena, cante para Ele. O teu pai quer ouvir a tua voz. Me conheces bem, sabes quem eu sou, e mesmo assim me amai, mesmo sem merecer. Teu amor me alcançou, mergulhado estou em tua graça. Teu amor quebrou, Olha o que o amor de Deus fez. Algemas se quebraram, teu amor cadeias se romperam. outra vez. Ele te colocou em liberdade. Teu amor me fez Teu amor me fez seu filho. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai. Oh! Meu pai me ama, ele é tão bom. Vai forte, vambora! Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai. O meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, não, eu tenho um pai. Eu não sou mais órfão, não, eu tenho um O pai continua esperando. O pai demonstra o seu amor. O pai ouve os seus filhos. O pai está pronto para abraçar o seu filho. Teu amor me fez ser livre. Olha o que o amor de Deus fez por você. Teu amor me fez ser livre. Teu amor me fez ser livre. Teu amor me fez ser livre.
abençoada, conduzida pelas poderosas mãos do teu Pai. Sinta-se amado. Saiba que Deus ama você e que as circunstâncias não ditam a tua história. O teu Pai continuará a cuidar de você. Ele o conduzirá com passos seguros em caminhos elevados. Dirigirá a tua jornada, a tua história, aproximando de você os que precisam ser aproximados, afastando de você os que precisam ser afastados. Deus abençoará cada detalhe da tua jornada, dos teus projetos, dos teus sonhos, do teu futuro. É Ele quem abençoa os teus armários, a tua despensa, tuas panelas. É Ele quem abençoa o teu trabalho, o fruto do teu trabalho. É Ele quem te dá a inteligência, que aguça os teus olhos, os teus ouvidos, que unge os teus lábios, que fortalece as tuas mãos e que te conduz em segurança. Ele é o teu Pai. Que o Senhor te conduza pelos corredores, pelas portas, nas reuniões, nos detalhes da tua vida, e que em todos os ambientes onde você estiver, todos saibam que Deus te ama. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Vão abençoados, em nome de Jesus Cristo.